Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos conferir que não se integra ao poder normativo da Justiça do Trabalho, no âmbito dos dissídios coletivos, a fixação de base de cálculo do adicional de insalubridade em parcela distinta que o salário mínimo. Trata-se do recurso ordinário em dissídio coletivo 20534, dígito 41 de 2014, cuja emenda na fração de interesse traz o seguinte: o Tribunal Regional deferiu em parte a pretensão formulada pelo solicitante, ao estabelecer que o adicional de insalubridade seria pago com base no piso dos empregados em geral da categoria. Constata-se que a cláusula impugnada contraria o entendimento do STF, na medida em que apenas por meio de legislação específica ou de instrumento negocial autônomo, celebrado entre os entes coletivos, seria possível a fixação de base de cálculo do adicional de insalubridade distinta do salário mínimo. Cumpre destacar, inclusive, que no caso em exame, sequer há norma coletiva preexistente a justificar a manutenção da cláusula fixada por meio da sentença normativa. Nesse contexto, o Tribunal Regional, ao deferir a aludida cláusula com base no piso da categoria, extrapolou o exercício do poder normativo da justiça especializada. Então, consequentemente, se deu provimento a esse recurso ordinário. O que se tem, então, é que a antiga discussão relacionada à súmula vinculante número 4, em que se reconhece a inconstitucionalidade do artigo da CLT que prevê esse atrelamento entre o adicional de insalubridade e o salário mínimo, mas se estabelece, por decisões posteriores, que essa base de cálculo deve servir para o pagamento do adicional de insalubridade até que haja ou que exista para determinada categoria uma legislação específica que trate da matéria ou algum instrumento negocial autônomo. E aqui você tem a distinção que parece interessante destacar, ou seja, ainda que se esteja no âmbito do dissídio coletivo, aqui se tem o exercício do poder normativo. E o poder normativo, tanto quanto estabelecem as normas da CLT quanto a Constituição da República, deve se basear especificamente pelas normas preexistentes, ou seja, o poder normativo não deve ter um caráter originário de fixar normas inteiramente novas, especialmente no que tange à criação de encargos aos empregadores. Há pelo menos de haver algum tipo de entendimento acerca de uma cláusula que seja objeto de decisão por sentença normativa, ou ainda, de outro lado, que essa cláusula seja objeto de negociações posteriores. Como já vimos em vídeos diversos nesse canal, o que o TST considera como normas preexistentes, como cláusulas preexistentes, são aquelas que já se contiveram por pelo menos 10 anos em instrumentos anteriores. E nessa condição, os tribunais, no exercício do poder normativo, poderiam reproduzir essa cláusula que já estivesse contida em normas anteriores. De outra sorte, como aqui não se verificou qualquer tipo de instrumento negocial autônomo estabelecendo base diversa para o adicional de salubridade, essa cláusula não foi admitida. E aqui também serve como exemplo prático dessa distinção do caráter autônomo dos acordos e convenções coletivas, enquanto o exercício do poder normativo expresso na prolação de sentença normativa se caracteriza como um meio heterônomo de solução dos conflitos coletivos trabalhistas. O importante destacar, então, é que sim, pode ser admissível a utilização de base diversa para o cálculo do adicional de insalubridade, mas essa base diversa deve ser definida em legislação específica, que algumas categorias já dispõem, ou ainda em instrumento negocial autônomo, ou seja, em acordo ou convenção coletiva. E o que foi obstado nessa circunstância foi que a Justiça do Trabalho, ausente norma preexistente, pudesse estipular essa base diversa para o adicional de insalubridade. E como diz, se houvesse norma anterior estabelecendo essa circunstância, o tribunal poderia manter essa cláusula, ainda que por meio de sentença normativa, mas porque estaria respeitando as normas preexistentes e não necessariamente empregando de forma inovatória o poder normativo que é atribuído à Justiça do Trabalho. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo do trabalho. A ementa completa desse julgado estará logo abaixo na descrição do vídeo. Se algum outro tema lhe chama a atenção, deixe indicado nos comentários e eu preparo um vídeo específico para tratar disso. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!